A morte e seu problema. Fatalidade biológica, a morte é fenômeno habitual da vida. Na engrenagem molecular, associam-se e desagregam-se partículas, transformando-se através do impositivo que as constitui face à finalidade específica de cada uma. Por efeito, o mesmo ocorre com o corpo, no que resulta o fenômeno conhecido como morte. Desinformado quanto aos mecanismos da forma e da funcionalidade orgânica, desestruturado psicologicamente, o homem teme a morte em razão do atavismo representativo do fim da vida, da consumpção do ser. Em variadas culturas primitivas e contemporâneas, para fugir-se à realidade desta inevitável ocorrência, foram criados cerimoniais e cultos religiosos que pretendem diminuir o infausto acontecimento escamoteando. Ao tempo em que se adorna o morto de esperança quanto à sobrevivência. Em muitas sociedades do passado, era comum colocar-se entre os dentes dos falecidos uma moeda de ouro. Para recompensar o barqueiro encarregado de conduzi-lo à outra margem do rio da vida. Na Grécia, particularmente, este uso se tornou normal, objetivando compensar a avareza de Caronte. Que ameaçava deixar vagando os não pagantes quando da travessia do rio Estige, segundo a sua mitologia. Modernamente, repetindo o embalsamamento em que se notabilizaram os egípcios nas casas dos mortos, busca-se embelezar os defuntos para que dê a impressão de vida e bem-estar, assim liberando os vivos dos temores e das reminiscências amargas. Todavia, por mais se mascare a verdade, chega um momento em que todos a enfrentam sem escapismo, convidados a vivenciá-la. A morte é um fenômeno íncito da vida, que não pode ser desconsiderado. Neuroses e psicoses graves se estabelecem no indivíduo em razão do medo da morte. Paradoxalmente, nas expressões maníaco-depressivas, levando o paciente a suicidar-se ante o temor de a aguardar.
Numa análise psicológica profunda, o homem teme a morte porque receia a vida. Transfere inconscientemente o pavor da existência física para o da destruição ou transformação dos implementos que a constituem. Acostumado a evadir-se das responsabilidades mediante os mecanismos desculpistas, o inexorável acontecimento da morte se lhe torna um desafio que gostaria de não defrontar. Por consciência, quiçá, de culpa, passando a detestar esse enfrentamento. Para fugir, mergulha na embriaguez dos sentidos consumidores e das emoções perturbadoras. Abreviando o tempo pelo desgaste das energias mantenedoras do corpo físico. O homem, acreditando-se previdente e ambicioso, aplica o tempo na preparação do futuro e na preservação do presente. Entretanto, poderia e deveria investir parte dele na reflexão do fenômeno da morte. De modo a considerá-lo natural e aguardá-lo com tranquila disposição emocional. Nem o desejando ou sequer evitando driblá-lo. A educação que se lhe ministra desde cedo, face ao mesmo atavismo apavorante da morte, é centrada no prazer, nas delícias do ego, nas vantagens que pode retirar do corpo. Sem a correspondente análise de temporalidade e fragilidade de que se revestem. Graças a essa inadvertência, espocam-lhe os conflitos, as fobias, a insegurança. Um momento diário de análise em torno da vida física predispõe a criatura a projetar o pensamento para mais além do portal de cinza e de lama em que se deteriora a organização somática. Tudo no mundo físico é impermanente, e tal impermanência pode ser vista sob duas formas. A exterior ou grosseira e a interior ou sutil. Nada é sempre igual, embora a aparência que preserva nos períodos de tempo diferentes.
Por isto mesmo, tudo se encontra em incessante alteração no campo das micropartículas até o instante em que a forma se modifica, fase sutil de impermanência. Um objeto que se arrebenta em um corpo vegetal, animal e humano que morre passa pela fase da transição exterior grosseira para uma outra estrutura, experimentando a morte. A morte, todavia, não elimina o contínuo da consciência após a disjunção cadavérica. Fatalidade biológica, a morte é fenômeno habitual da vida. Se desde cedo cria-se o hábito da meditação a respeito da consciência sobrevivente, independente do corpo, a morte perde o seu efeito tabu de aniquiladora, odienta, destruidora do ideal, do ser, da vida. O tradicional enigma do que acontece após a morte deve ser de interesse relevante para o homem que, meditando, encontra o caminho para decifrá-lo. Deixar-se arrastar pelo pavor ou não lhe dar qualquer importância constituem comportamentos alienantes. A curiosidade pelo desconhecido, a tendência de investigar os fenômenos novos, são atrações para a mente perquiridora que encontra recursos hábeis para os cometimentos. A intuição da vida, o instinto de preservação da existência, as experiências psíquicas do passado e parapsicológicas do presente, atestam que a morte é um veículo de transferência do ser energético pensante de uma fase ou estágio vibratório para outro. Sem expressiva alteração estrutural da sua psicologia. Assim, morre-se como se vive, com os mesmos conteúdos psicológicos que são os alicerces inconsciência do eu racional consciência. Nesta panorâmica da vida no corpo e da morte do corpo, resulta um fator decisivo no comportamento humano. O apego à matéria, com as consequentes emoções perturbadoras e extratos do comportamento contaminados, jacentes na personalidade. Sob um ponto de vista, a manifestação do instinto de conservação é valiosa, por limitar os 3 varios do homem. Que diante de qualquer vicissitude, apelaria para o suicídio, qual acontece com certos psicopatas.
de certo modo, frenado inconscientemente, enfrenta os problemas e supera-os com a ação eficiente do seu esforço dirigido corretamente. Por outro lado, os esclarecimentos religiosos, embora a multiplicidade dos seus enfoques, demonstrando que a morte é período de transição entre duas fases da vida, contribuem para demitizar o pavor do aniquilamento. Definitivamente, as experiências psíquicas, parapsicológicas e mediúnicas provocadas ou naturais têm trazido importante contribuição para equacionar o problema da morte, dando sentido à existência. Conscientizando-se, o homem dá continuidade do ser pensante após as transformações do corpo através da morte da forma. Alteram-se-lhe totalmente os conceitos sobre a vida e a sua conduta no transcurso da experiência orgânica. De qualquer forma, reservar espaços mentais para o desapego das coisas, das pessoas e das posições analisando a inevitabilidade da morte, que obriga o indivíduo a tudo deixar, é uma terapia saudável e necessária para um trânsito feliz pelo mundo objetivo. A controvertida comunicação dos espíritos. O ser inconsciente, pela sobrevivência do ser consciente à morte física, abre as portas da percepção psíquica, facultando-o de avançar das sombras do além. Já não aspira o homem sorver a água do leito para o esquecimento, porém sondar o que ocorre na sua outra margem. E é de lá que têm vindo inesgotáveis informações, notícias, desafios novos. Todos demonstrando a indestrutibilidade da vida, a sua causalidade e seu finalismo inevitável. Das civilizações antigas às modernas, desde as culturas mais primitivas até as mais bem equipadas de conhecimento e tecnologia, as tumbas desceram as suas lajes para, rompendo o enganoso silêncio e o falso repouso dos falecidos, apresentarem suas vozes e ações. Por mais se dilatem os arquétipos junguianos até as suas nascentes estratificadoras, a sobrevivência os precede. Porque foram aqueles que atravessaram a fronteira que vieram para elucidar a ocorrência mortuária falando
sobre a imortalidade a que retornaram? As suas lições ensejaram o surgimento da fé religiosa, dos cultos, mesmo os mais extravagantes, de algumas filosofias. E se consubstanciaram nos desafios às modernas ciências parapsicológicas, psicobiofísicas, psicotrônicas, ainda não superando a doutrina espírita apresentada por Allan Kardec, resultado de acuradas observações e experimentos de laboratório, provando a sobrevivência do ser à sua disjunção cadavérica. É inerente à estrutura da vida a sua indestrutibilidade, graças à qual somente há transformações e nunca aniquilamento. Partindo-se deste princípio de imanência, a consciência não se extingue por ocasião da desorganização cerebral. Independente dela, torna-a instrumento pelo qual se expressa, mas não indispensável à sua existência. Os fenômenos de ectoplasmia, evidência, psicofonia, psicografia e os mais odiernamente estudados pela metaciência, que se utiliza de complexos aparelhos Pericon, Physicon, atesta a continuação independente do espírito à morte do corpo. Examinadas com cuidado inúmeras hipóteses para explicá-los, a única a resistir a todo ceticismo, pelos fatos que engloba, é a da imortalidade da alma com a sua consequente comunicabilidade. Além dos produzidos pelo psiquismo humano, ressaltam aqueles que têm gênese nos seres de outras dimensões. Que se fazem identificar de forma exaustiva e clara, não deixando outra alternativa exceto a sua realidade transcendental de seres independentes e desencarnados. Neste capítulo se enquadram diversas psicopatias cujas gêneses resultam de influências espirituais. Mediante as quais se abre o campo das obsessões, igualmente conhecidas desde priscas eras, com outras denominações. Esta influência deletéria dos mortos sobre os vivos tem o seu reverso na que se opera graças à interferência dos anjos, dos serafins, dos santos, dos guias espirituais e familiares. De inegáveis benefícios para a criatura humana, inclusive na área da preservação e recuperação da saúde. Cunhou-se como efeito imediato o brocado que assevera
que os mortos conduzem os vivos, tal a ingerência que têm aqueles no comportamento destes. Eliminando-se, porém, o exagero, o intercâmbio psíquico e físico se dá com mais frequência entre eles do que supõem os desinformados. E isto constitui bela página do livro da vida, facultando ao ser pensante a compreensão e a certeza da sua eternidade. Bem como ensejando atender às excelentes possibilidades de crescimento desalienante e a perspectiva de plenitude, fora das conturbações e dos desajustes que ocorrem no processo do seu amadurecimento psicológico e de seu autodescobrimento. A transitoriedade assume a sua preponderância apenas enquanto vige a existência corporal de grande significação para estruturar a sobrevivência feliz, delineando atividades futuras a ressurgirem como culpa, castigo, tranquilidade, prêmio, que governam e estatuem os destinos humanos. A consciência, não se aniquilando através da morte, aprimora-se mediante experiências extrafísicas. Que lhe dilatam o campo de aquisição de recursos capazes de elucidar os enigmas da genialidade e da demência, da lucidez e da idiotia congênitos. Este interrelacionamento entre o homem e os espíritos desenvolve-lhe os sentidos extrafísicos. Proporcionando-lhe um desdobramento paranormal, no qual a mediunidade lhe propicia uma vivência real nas duas esferas vibratórias onde a vida se apresenta. Portador dessa percepção, embora habitualmente embotada, agiganta-se-lhe a área de sensibilidade psíquica ao educá-la. Como se lhe entorpece e turbam outros campos mentais, se a desconsidera ou se não dá conta da sua existência. O complexo homem é de natureza transcendental, corporificando-se na forma física e dissociando-se através da morte. Sem surgir de um para outro momento, ao acaso, ou desintegrar-se sob o capricho de uma fatalidade nefasta, destruidora. A psicologia profunda vai às raízes desse ser, resgatando-o do lodo da terra e erguendo-o da lama do sepulcro, para conceder-lhe a dignidade que merece no concerto universal, como parte integrante do mesmo. A única forma de demonstrar e confirmar a imortalidade da alma é mediante a sua comunicabilidade.
o que oferece consolações e esperanças inimagináveis. Por outro lado, facultando ao ser humano lutar com o estoicismo graças à meta que o aguarda à frente, enquanto a consumação, além de desnaturar a vida, retira-lhe todo o sentido, o significado, em razão da sua brevidade. Isto sem nos referirmos aos desenlaces precoces, aos natimortos. A vida vem aplicando milhões de anos no seu aperfeiçoamento e complexidades, não se podendo evolar o capricho da desoxigenação cerebral. Com esta certeza esmaece o pavor da morte, desarticula-se a neurose disto advinda, abrindo um leque de perspectivas positivas para o bem-estar durante a existência física, prelúdio da espiritual para onde se ruma inexoravelmente. Os planos agora já não se limitam nas balizas próximas impeditivas, antes se dilatam encorajadores no prosseguimento da evolução. Deste modo, as controvérsias sobre a sobrevivência vão cedendo lugar à afirmação da vida. Especialmente agora, quando se desdobram as terapias alternativas na área da saúde, que recorrem às memórias do passado, aos substratos da mente precedente ao corpo. Mediante as quais o contínuo da consciência não sofre interrupção com a morte orgânica, nem surge com o seu renascimento. A vida predomina, prevalece em toda parte, sempre e vitoriosa. O homem integral. Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles.